Fala, meus amigos, estão começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando a covardia interminável dessa gente nojenta aqui, o baixo nível, a podridão, a mediocridade, a sabotagem, difamação, um lixo assim insuportável, interminável, eu continuo fazendo aqui aquilo que prometeram uma pata imunda para destruir, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje vamos falar sobre um vídeo que surgiu para mim aqui no YouTube, uma sugestão, né, que o YouTube de vez em quando faz aqui. E aí o vídeo mostra cubanos visitando o Brasil, um supermercado no Brasil, né? E, enfim, revela a alienação gigantesca ali das pessoas nos comentários e na própria narrativa, né, da pessoa que conta a história ali, que é uma cubana que veio morar no Brasil tem, parece que uns 5 meses aí, trouxe a família e aí fez o videozinho ali para mostrar os familiares, segundo ela, conhecendo um supermercado pela primeira vez, né? Enfim, e aí é um negócio inacreditavelmente patético, enfim, sentimentaloide, desconectado de qualquer reflexão mais ampla, e eu vou trazer para vocês aqui alguns contrapontos aí a tudo que aquilo ali representa, tá? Para poder tentar entender um pouquinho melhor aí essa questão de Cuba e, enfim, e ao mesmo tempo essa narrativa patética que a direita brasileira fica sustentando aqui, especialmente no caso atual, esses bolsominions que, enfim, né, descobriram aí, como eu tenho dito aqui, eles são retardatários e aí descobriram que existe a política e estão nessa aí de ficar repetindo lugares comuns que já não se sustentam há muito tempo, nem na mídia de massa, né? Mas enfim, eles estão aí, enfim, né? Estão poluindo a internet todo dia com essa bosta, e é interessante a gente pegar isso aí para poder refletir alguns pontos aqui, fazer algumas comparações, tá? Antes eu deixo com vocês aqui, mais uma vez, a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá, que, repito, não é tão novo, está fazendo quase um ano aí que eu fiz esse livro, não consigo vender por culpa desse bandido e dessa gente nojenta e asquerosa aqui. Sigo fazendo aqui o papel civilizado de apresentar o livro e continuar tentando me livrar dos crimes dessa quadrilha de retardados para ver se eu consigo seguir a minha vida em paz aí, tá? E o meu romance está na editora, também já sob sabotagem desse bandido, mas tentando aqui, ainda que assim mesmo, né? Mesmo com a presença asquerosa e covarde, criminosa dessa gente nojenta, tentando seguir meu caminho aqui e fazer as minhas coisas a despeito dessa gentalha nojenta, tá? E aí, ficando pronto, eu aviso a vocês, com certeza, certo? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o vídeo aqui. O vídeo é o seguinte, né? Um canal da moça lá se chama Chate Ipanema. E ela é uma cubana, né? O nome dela é Chatelaine Larzabal. Chatelaine Larzabal, tá? É uma cubana morando no Brasil há 5 anos, está morando em Curitiba, né? Que, já vale dizer, é uma cidade que tem uma série de características que impedem que uma pessoa que chegue ali entenda que o Brasil não é só aquilo se ela tiver uma visão muito estrita, né? Porque, primeiro, Curitiba é um lugar muito frio, então você vai ver menos moradores de rua, né, do que em São Paulo, do que no Rio de Janeiro, do que no Nordeste, do que no Norte do Brasil e tudo mais, né? Então, se você achar que Curitiba é o Brasil, você já vai estar meio que, né, fora de contexto, tá? E, para além disso, né, existe também o próprio poder aquisitivo ali, que é um local que, enfim, o poder aquisitivo é um pouco mais alto do que, enfim, nos locais mais pobres. E, enfim, então isso também é importante, né, ter em conta isso, para não ficar tirando essas conclusões apressadas e, enfim, generalistas e bizarras, como você vê no vídeo ali do início ao fim, tá? Tipo assim, o Brasil é uma maravilha, Cuba é um inferno, isso aqui é uma maravilha, olha só quanta comida, né? Enfim, né? Eu nunca vi, tem um senhorzinho ali que aparece que diz, eu nunca vi isso na vida, né? Com, enfim, vendo ali a variedade de frutas e tudo mais. Se ele fosse na favela de Acari, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, talvez ele dissesse a mesmíssima coisa, né? Eu nunca vi isso na vida, enfim, né? Então é preciso ter um pouco mais de percepção para poder não reduzir o Brasil a um videozinho dentro do supermercado de Curitiba, tá? E tudo mais. Então, o canal é esse, né? E o vídeo já tem mais de 1.050.000 visualizações, tá? O que também denota aí que esse tipo de porcaria acaba, enfim, né, explodindo e viralizando, e a gente vai tendo que aturar isso aí, tá? Que mais, tá? O vídeo se chama, vou deixar o link para vocês aí, tentar atualizar os anteriores também, né? O vídeo se chama Família Cubana Visitando
pela primeira vez um mercado, cubanos impressionados, cubanos no Brasil, né? E o vídeo é de 27 de fevereiro de 2024, tá? E aí, rapidamente aqui, né, a menina diz, né, levo minha família cubana para o mercado aqui no Brasil e eles ficam chocados. Em Cuba não existem mercados assim. Meu avô faz tudo isso pela primeira vez aos 82 anos. Para início de conversa, isso é mentira, mas uma mentira escancarada, né? Porque Cuba está passando por um problema lá de escassez de alimento, uma série de coisas lá, que derivam muito mais de dois fatores fundamentais que aconteceram no país nos últimos, digamos, nos últimos 30 e poucos anos, né? O primeiro deles é o embargo dos Estados Unidos, que vocês vão ver, eu vou passar algumas informações aqui, é um embargo que já dura 60 anos, com prejuízos bilionários para Cuba, tá? E não é um embargo, e muita gente fala do embargo sem entender, sem saber qual é o contexto, sem saber ali quais são, né, as estratégias de sabotagem econômica dos Estados Unidos e tiram conclusões como se a culpa da pobreza ali, ou da escassez de alimento, melhor dizendo, né, até é um termo mais correto, e de escassez de remédios, etc. e tal, fosse do governo cubano, né, e não do embargo, certo? E o segundo problema tem a ver com o fim da União Soviética, porque a União Soviética supria toda essa ausência aí de conexão comercial e etc. e tal com Cuba, né, até o final ali da União Soviética em 1990. Né? Com a queda da União Soviética, Cuba perdeu essa parceria muito importante e aí, evidentemente, que, enfim, né, acabou entrando numa crise maior aí que tem os seus altos e baixos e aí depois da pandemia Cuba teve também uma perda muito grande ali, né, de turismo, etc. e tal, e perdeu 10% do PIB também, né, depois da pandemia. Então, obviamente que Cuba tinha mercados e tinha enfim, né, uma variedade maior ali de alimentos, etc. e tal, antes do final da União Soviética. Né? Então, isso não é verdade, né? Mas enfim. Para além disso, certamente teria resolvido já todos esses problemas, não fosse o embargo dos Estados Unidos, que é uma forma até estúpida, né? Porque não resolveu o problema, ou seja, né? não trouxe a solução que os estadunidenses querem desde sempre, que seria o fim do regime cubano, né? E só gerou pobreza, atraso e, enfim, muitas vezes ali até problemas de saúde para pessoas que não têm acesso a remédio por conta desse embargo, tá? Enfim, e aí o canal dela tem 52 mil inscritos, né? E o slogan do vídeo, né? Aquela frasezinha que coloca assim para apresentar o vídeo, nunca vimos tanta comida, né? Talvez um morador da favela de Acari também dissesse a mesma coisa se pudesse entrar num supermercado pela primeira vez com dignidade para poder comprar as coisas, não para ficar só vendo, né? Enfim, e aí uma mulher com a mão na cabeça, que é a mãe dela, parece, né, dizendo, eu não tenho palavras, eu não acredito, uma coisa assim, uma musiquinha tosca no fundo, um negócio patético, assim, sentimentaloide, enfim. E aí diz, vovô, você nunca viu isso na vida? Ele diz, não, a verdade é que eu nunca vi isso na vida, né? E aí ela continua, né? Imagina você morar a vida inteira sem conhecer um mercado, pessoal. É desse jeito que moram os cubanos que moram ainda em Cuba. Não é verdade, é só pesquisar, inclusive, vídeos, né, na internet, você vê lá os mercados que existem em Cuba, e o que acontece é que hoje eles estão passando por uma escassez de alimento, que deriva dessa crise da pandemia, mais o embargo, mais o fim das parcerias, e outra, né, existe também uma votação na ONU, vou falar disso aqui também, todo ano a Assembleia da ONU vota, são 180 e tantos países votando a favor do fim do embargo, só Estados Unidos e Israel votam contra. E aí o embargo continua, por quê? Porque a maioria uma das características do embargo dos Estados Unidos é que empresas dos Estados Unidos não podem negociar com Cuba e nem empresas estrangeiras que estão nos Estados Unidos, negociando em dólar lá. Se negociarem com Cuba, elas são multadas, pode dar pena de cadeia de 1 ano e multa de $1 milhão, etc. e tal. Por exemplo, vocês terem um exemplo aqui, né? Se um navio estrangeiro aportar em Cuba para poder deixar ali insumos ou mercadorias, etc. e tal, automaticamente ele fica proibido de aportar em qualquer porto dos Estados Unidos por 6 meses. Quer dizer,
e aí automaticamente as pessoas acabam não negociando, ou quem negocia são minorias, tá? Então, quer dizer, tudo isso é importante de ter em conta para não ficar tirando conclusões, da mesma maneira que se tira conclusões precipitadas sobre a Venezuela, é o caso com Cuba também, tá? E aí ela continua, né, o vídeo segue com os mais velhos deslumbrados com as frutas e a mulher rindo como se estivesse escrevendo uma realidade que existe no Brasil inteiro, né? Enfim, está numa cidade grande ali, numa cidade inclusive com um PIB per capita dos mais altos do país e narrando a história como se fosse o Brasil inteiro, né? Enfim, sem considerar inclusive que a gente passou aí um período de 4 anos em que a fome voltou, a extrema pobreza voltou também, a miséria voltou por conta da direita brasileira, que é a mesma que ataca Cuba, né? Bom, e aí vovô continua impressionado com a variedade de carnes, e há anos que eu não como pururuca com cerveja, diz o velho, né, e tal, enfim. E é um negócio ali meio patético, ao mesmo tempo engraçado, porque representa essa falta de contexto e, ao mesmo tempo, representa também uma coisa interessante para entender, né, a gente tira uma conclusão muito óbvia, né, vendo esse tipo de vídeo. Para entender questões políticas mais amplas, não basta ver um videozinho com um caso específico de uma pessoa, ou seja, uma historinha pessoal particular, meio que tomada como se fosse um exemplo generalista, tá? Porém, os comentários não demonstram isso, tá? Vou ler um pouquinho para vocês aqui, vamos lá. Deixa eu pegar aqui agora os comentários, certo? Vamos lá, olha só os comentários. Cistinho, né, ele diz, e ainda tem gente falando que é mentira e que Cuba é uma maravilha e desejando que o Brasil se torne igual Cuba. Eu não conheço ninguém da esquerda, nem pessoas que eu conheço, as poucas que eu ainda consigo ver por culpa desse bandido aí, e, enfim, pessoas que tem aí que divulgam as suas ideias, né, na mídia, nas redes sociais, dizendo que quer que o Brasil seja igual a Cuba. Claro que não, ninguém é idiota a esse ponto, né? Porque são histórias diferentes, são contextos diferentes e tudo mais. Enfim, o que a gente que é de esquerda e que estuda e etc e tal busca é ampliar ali o raciocínio em cima dessas questões para que não fique esse debate raso, que é o debate da direita brasileira, tá? Bom, Douglas Marinho, né, diz, essa família cubana é o exemplo que nós brasileiros precisamos dar valor ao nosso país, né? A gente tem que dar valor ao nosso país para poder escolher melhor os governantes, né? E não ficar votando nos Bolsonaros da vida que acabam trazendo de volta a fome, a pobreza, a miséria e etc e tal, tá? Inclusive criticar esse tipo de vídeo também, né? É importante. Bom, o Thiago Cupolilo, né, diz, seria um prazer enviar todos os que fizeram o L para Cuba. Emocionante o vídeo, pena que o povo brasileiro não merece o país que tem. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês aqui, eu vou passar para vocês algumas informações sobre o nível de vida em Cuba, e vocês vão ver que, né, eu já fiz vídeo aqui também falando sobre isso. Se a gente mandar um bolsominion para o Haiti, né, e a gente de esquerda for para Cuba, a gente pode até brincar, dizendo, não, vai para o Haiti que eu vou para Cuba, a gente vê quem morre primeiro, né? Certo? E obviamente que se depender dos indicadores sociais, a pessoa que está no Haiti dura ali no mínimo uns 15 anos menos, até pela expectativa de vida, tá? Enfim, e aí outra aqui, né, outra pessoa dizendo que tem brasileiro que diz que Cuba está muito bem, ótimo mostrar a realidade de sua família que se assustou com a nossa fartura. Sinceramente me emocionei vendo os olhos de espanto deles. Isso aqui é uma típica conclusão tosca, né? Porque tem brasileiro que diz que Cuba está muito bem, ótimo mostrar a realidade de sua família que se assustou com a nossa fartura. A realidade da família dela não resume o que é Cuba inteira, né? Nem a opinião dela, e enfim. E tem outra, né? Nesses casos aqui é muito difícil saber se a pessoa está ali, inclusive, querendo tirar proveito de uma certa onda que existe atualmente no Brasil e que gera 1 milhão de visualizações e que a partir disso aí gera likes e gera grana, porque o YouTube paga pelos vídeos, né? Então, quer dizer, tem muitos detalhes para pensar nesse tipo de situação patética aqui, tá? E por último, pessoal, mais 2 comentários aqui, né? Esse canal tinha que ser divulgado a todos os brasileiros para mostrar o que é o comunismo, né? Enfim, já fiz vídeos aqui também. É legal aí estudar para entender o que é o comunismo, inclusive como uma parcela importante do mundo atual nos entremeios dos excessos, né? E, enfim, chorei aqui a arte da Maia, né? Chorei vendo a emoção desse senhor.
Só o povo que mora naquele país sabe o que realmente acontece. Ninguém pode julgar sem estar lá e ver com os próprios olhos. Existem depoimentos de cubanos que dizem o contrário do que essa família está dizendo, inclusive o Leonardo Padura, né, que é um escritor. Está aqui o livro do Leonardo Padura, deixo aqui até com vocês a dica já, o Hereges, né, que é esse romance dele aqui que está aqui para ler. Leonardo Padura é um escritor cubano, mora em Cuba, né, e já deu várias declarações aí dizendo que ninguém passa fome em Cuba, né? O que acontece é, existe pobreza, existe uma dificuldade, e que ele nem descreve com tantos detalhes, porque ele mesmo se coloca numa posição, eu vi ontem umas 2 ou 3 entrevistas dele, ele se coloca numa posição de que, eu sou escritor, não sou filósofo, não sou sociólogo, não tenho muito aí, enfim, não estudo muito essas questões profundamente, e talvez ele nem estude profundamente a questão do embargo, para entender o quanto que isso é uma das causas fundamentais ali da manutenção de uma certa pobreza na ilha. Agora, os indicadores sociais de Cuba mostram o contrário dessa ideia de que o país passa fome, as pessoas estão ali morrendo de fome, etc e tal, tá? Vamos chegar lá, tá? Vamos acabar só mais um comentáriozinho aqui, tá? Cadê aqui, ó? Enfim, é isso aqui, né? A Branquela, né? A Branquela Mi. Ela diz, quando um povo acha um supermercado a coisa mais impressionante na vida, posso dizer sem dúvidas, hein, que o governo desse país que causa isso ao povo não merecem eles lá. Bem-vindos, que um dia Cuba seja realmente livre. Olha isso, né? Que coisa inacreditável, né? Enfim, pessoal, então vamos lá, vamos agora então falar de alguns indicadores de Cuba, tá? Antes eu deixo aqui também mais uma vez 3 dicas rapidinhas aqui de livros, tá? Esse livro aqui, Soberania e Autodeterminação, a luta na ONU, discursos históricos. Tem discurso do Che Guevara, do Salvador Allende, do Yasser Arafat e do Chávez, do Hugo Chávez, da Venezuela. Então aqui tem um discurso do Che Guevara na ONU que é muito interessante para entender uma parte da perspectiva de Cuba, tá? Nesse debate aí. E isso aqui é importante, inclusive, para contrapor essa visão generalizada e idiota que existe na direita brasileira, né, de maneira geral, sobre Cuba. Esse livro aqui do Emir Sader também, Cuba, Chile e Nicarágua, tá, que ele faz uma reflexão também sobre os encaminhamentos lá da Revolução Cubana, as dificuldades com o embargo, etc. e tal. Tá? E esse livro aqui do T.J. English, Noturno em Havana, que mostra como era Cuba antes da Revolução do Fidel. Era um quintalzinho dos Estados Unidos, da máfia dos Estados Unidos, e leiam que vocês vão entender por que isso acabou gerando a Revolução Cubana, tá? lá em Cuba. Então, enfim, vamos falar de alguns dados aqui, pessoal, para vocês verem o quanto que essa ideia aí de que Cuba passa fome, isso é uma grande balela, é uma grande farsa, né? É um argumento que não se sustenta na reflexão comparada com os dados do país, porque essa gente está falando de Cuba, né? Não está falando de nenhum caso particular, nenhuma pessoa especificamente, né? Usam uma situação particular para poder generalizar Cuba inteira. Vamos falar então de Cuba, né? Dos indicadores de Cuba, certo? Olha aqui, ó, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, mortalidade infantil. Vamos comparar então Cuba com o Brasil e com os Estados Unidos, tá? Vamos lá. Em Cuba, a mortalidade infantil, o que é mortalidade infantil? Tá? É o número de mortes de crianças com menos de 1 ano de idade por cada 1.000 habitantes. A média mundial é de 49,4, é uma média alta, né? Porque você vai fazer uma média ali entre os países que estão muito bem com os países que estão muito mal, né? Que certamente estão na África, ali naqueles rincões da África, e que ainda sofrem muito com isso. Então, quer dizer, a média de 49,4 crianças mortas com menos de 1 ano de idade por 1.000 habitantes. O índice dos Estados Unidos é 5,82, e aí os Estados Unidos está em 47º no ranking mundial. Cuba tem uma média de mortalidade infantil de 4,49, ou seja, está em 42º, está melhor do que os Estados Unidos, certo? O Brasil tem 13,02, tem 3 vezes mais crianças que morrem aqui, enfim, 3 vezes mais, o triplo de casos de mortalidade infantil no Brasil do que em Cuba. Então, alguma coisa está errada com esse argumentozinho aí, né? Enfim, segundo argumento, segunda informação que pode contrapor esse argumento aí. Expectativa de vida, vamos lá.
A média mundial é de 66,57 anos de vida, fazendo a média ali entre homens e mulheres e fazendo a média nacional, tá? Então a média mundial é de 66,57. O país com maior índice de expectativa de vida é o Japão, tem 88 anos, né? As pessoas têm uma expectativa de vida de 88 anos quando elas nascem hoje no Japão. Os Estados Unidos estão na 36ª posição, a expectativa de vida lá é de 79,8 anos, e Cuba está na 38ª posição, 2 posições abaixo dos Estados Unidos, com 79,4, certo? O Brasil está na posição 58, 20 vezes abaixo de Cuba, 20 posições abaixo de Cuba. A expectativa de vida aqui no Brasil é de 76,2 anos, tá? E só para finalizar esse ponto da expectativa de vida ainda, entre os Estados Unidos e Cuba está a Dinamarca, com 79,5. Então tem Estados Unidos com 79,8, em 36º, a Dinamarca com 79,5 em 37º e Cuba com 79,4 em 38º. Quer dizer, a expectativa de vida de Cuba é igual à da Dinamarca, certo? Então, que papo é esse que se passa fome em Cuba, né? Que historinha é essa, né? Enfim, vamos lá, mais alguns dados aqui para depois a gente passar para a questão do embargo, tá? Que é a questão é uma das mais importantes aqui, tá? Número de medalhas olímpicas, olha só, hein? Vamos lá. Não, aliás, ainda não. Ainda antes das medalhas olímpicas, vamos falar do índice Gini, tá? Que é o índice de desigualdade econômica, né? Disparidade de renda entre mais ricos e mais pobres. O Brasil está em 52, quanto mais alto, pior, né? E Cuba está com 38,0, certo? O índice Gini de Cuba é melhor do que o do Brasil também, né? IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, tá? O Brasil está com o IDH de 0,760, posição 90. Cuba está com o IDH de 0,764, o 85º. 5 posições acima do Brasil. Isso passando por crise pós-pandemia que o Brasil já superou, Cuba ainda não, certo? Ainda assim o IDH de Cuba é melhor do que o do Brasil. Enfim, e aí uma série de outras coisas, né? E aí tem até uma entrevista do Padura também, que eu vou deixar o link para vocês aí, ele dizendo: há mais gente morando na rua em um quarteirão aqui em São Paulo do que em Cuba inteira, isso há 9 anos, e ele reiterou essa informação 5 anos depois, dando uma entrevista aqui no Brasil, para o jornal Nexo, né? Vou deixar o link para vocês aí também, reafirmando: voltei agora e tem mais gente ainda morando na rua do que tinha há 4 anos, né? Então, quer dizer, isso também é uma informação importante aí, porque o número de moradores de rua é, inegavelmente, um índice de pobreza, né? E aí, pessoal, e ele diz na entrevista lá também que ninguém mora na rua em Cuba, não existe isso, né? E tudo mais. Enfim, vamos para o número de medalhas, tá? O número de medalhas, olha só que coisa bizarra isso aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu passar para cá para vocês, para a gente poder fazer essa comparação aqui. Cuba, no quadro geral de medalhas, geral, tá? Ou seja, contando todos os países, Cuba está na posição 18, o 18º melhor país do mundo em medalhas. Tem 83 medalhas de ouro, 69 medalhas de prata e 82 medalhas de bronze, contando já as dessa Olimpíada que está rolando lá agora em Paris, tá? Tem 234 medalhas, está na frente do Canadá, na frente da Polônia, certo? Que é mais aqui, na frente da Turquia e na frente do Brasil, que tem 37 medalhas de ouro, 42 de prata e 71 de bronze. O Brasil tem 100 medalhas a menos que Cuba, sendo que o Brasil é um país gigantescamente grande, né? Com perdão da redundância, com 215 milhões de pessoas morando aqui, Cuba tem 11 milhões, né? Então, se você for fazer, inclusive, o cálculo das medalhas per capita de Cuba, ainda é milhões de vezes maior que o do Brasil, tá? Vamos lá. Se a gente comparar qual é o país latino-americano que tem mais medalhas olímpicas, Cuba ganha disparado. Cuba é o primeiro com 84 medalhas de ouro, 69 de prata e 82 de bronze, tá? O Brasil é o segundo com 37, ou seja, tem menos da metade das medalhas de ouro de Cuba, tá? Esse lugar aí onde se passa fome, né? Tem mais medalhista olímpico de ouro, tem o dobro, né, do que o Brasil. Quer dizer,
tem alguma coisa errada com esse argumento, né? 42 medalhas de prata e 71 de bronze, tá? O Brasil tem 150 medalhas, no total Cuba tem 235. Aí depois vem Argentina, México, Colômbia, todos esses países aqui, Argentina, México, Colômbia, Venezuela, tem muito mais gente que Cuba e muito menos medalha, né? Para finalizar ainda essa questão das medalhas, tá, pessoal? Vamos lá, né? As duas únicas Olimpíadas que o Brasil ficou na frente de Cuba nas medalhas foram justamente a penúltima, quer dizer, a penúltima no Brasil, a Olimpíada de 2016 no Brasil, né? A antepenúltima, né, que nós estamos agora nessa que está rolando agora, é a última, né? E a penúltima que foi em Tóquio, que na verdade ficou empatado em medalhas de ouro, e o Brasil ganhou nas medalhas de prata e bronze, né? Porque todas as anteriores Cuba ficou na frente. E aí, vamos ver esses dados aqui, ó, né? Cadê os dados aqui? Eu fiz o cálculo das medalhas, é um negócio assim impressionante. Eu nem separei aqui para falar com vocês no vídeo de hoje, mas eu fiz um cálculo também do número de medalhas, e se você faz uma comparação da quantidade de medalhas que Cuba ganhou depois da Revolução Cubana com as medalhas anteriores nas Olimpíadas que disputou, Cuba disputou 7 Olimpíadas antes da Revolução Cubana e ganhou ali, se não me engano, 12 medalhas no total, né? Todas essas outras restantes, todas essas 200 e poucas medalhas, Cuba ganhou depois da Revolução Cubana. Quer dizer, e aí quando você faz o cálculo, né, porque são 14 Olimpíadas, né, o dobro de Olimpíadas, mas quando você faz o cálculo, ela fica 5 vezes maior, mesmo sendo o dobro de Olimpíadas. A quantidade de medalhas ganhas por Cuba depois da Revolução Cubana foi multiplicado por 5. Quer dizer, tem alguma coisa errada com esse argumentinho aí, né? Por último, vamos falar do embargo, então, rapidamente aqui, só algumas informações rápidas, tá? Então, existe um embargo econômico, financeiro e comercial a Cuba movido pelos Estados Unidos. Ele se baseia em 6 leis que punem parceiros dos Estados Unidos se negociarem com Cuba, tá? A Assembleia da ONU, né, todo ano vota contra o embargo, né, desde 1992, todo mundo vota contra, menos Estados Unidos e Israel, e nos 4 anos de Bozo, ele foi lá para babar o ovo do Trump, né, ficar ali babando o ovo do Trump, votou também pelo embargo, né, foi o único, certo? O governo cubano alega que o prejuízo gerado até hoje pelo embargo gira em torno de 121 bilhões de dólares, tá? Para um país pequeno como Cuba, enfim, né, com 11 milhões de habitantes, ali com 99 mil quilômetros quadrados, quer dizer, é um prejuízo gigantesco, né? Cuba é membro da OMC desde 1995, mas tem várias restrições, além de ter que pagar tudo em dinheiro, ou seja, Cuba não tem nem, inclusive, não tem crédito financeiro para negociar, não pode negociar com crédito, né? E quem está proibindo Cuba de negociar com crédito é o país que tem a maior dívida externa do mundo, que são os Estados Unidos, né? Pagando de moralista e de blá blá blá. Então, enfim, né? E aí, bom, já falei da questão aqui dos navios também, né? Os cubanos que moram na Flórida, e são os poodles, né, de lá, né? Eles dificultam o fim do embargo porque a Flórida é um estado importante para as eleições estadunidenses. E nem democratas nem republicanos querem perder votos ali, né? Então já falei disso aqui, né, da questão dos navios. Em janeiro de 2015 o Obama relaxou um pouco o embargo, porém em junho de 2017, 2 anos depois, 2 anos e meio depois, o Trump revogou as medidas do Obama, né? E aí voltou a ter esse embargo aí contra Cuba violento. O embargo limita, inclusive, a chegada de informações médicas a Cuba, o que só é resolvido porque Cuba desloca muito dinheiro estatal para a saúde, né? E, enfim, e aí continua com as informações específicas aqui. Só em comércio, Cuba já perdeu mais de 28 bilhões de dólares desde 1992 por conta do embargo, tá? E a Câmara do Comércio dos Estados Unidos, inclusive existe um estudo, tá, para finalizar aqui, nos próprios Estados Unidos, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos diz que até 2009 o embargo gerou um prejuízo de 1 bilhão de dólares por ano aos Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos, porque, enfim, não pôde negociar com Cuba ali, ganhar dinheiro com essas transações comerciais, tá? E para finalizar, segundo o estudo da Al Jazeera, até 2015, né, com o embargo, né, desde 1962 até 2015,
o embargo gerou um prejuízo de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares para a ilha, tá? Então tem mais informações aqui que eu poderia passar para vocês também, mas enfim, o importante é basicamente isso aí, né? Quer dizer, atacar esse argumento de que em Cuba se passa fome, o Brasil é um paraíso, tá cheio de comida no mercado, nunca vi isso antes. Isso é mentira, né? É uma armaçãozinha muito pobre ali, muito sentimentaloide, e a gente tem que contrapor isso aí estudando, fazendo uma reflexão comparada para entender o que é um país a partir de indícios mais amplos e não das opiniõezinhas ali, enfim, de uma pessoa ou outra que muitas vezes está interessada mais em curtida de internet do que em refletir de verdade. Beleza, pessoal? Então a gente se fala no vídeo de amanhã aí. Grande abraço, tamo junto. Fui.